Mais um episódio do nosso Legislativo Lagiano, podcast que chega ao seu terceiro episódio hoje, com a nossa convidada especial, a vereadora Bruna Uncini. Bruna, seja muito bem-vinda à nossa transmissão. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, Júlia. Muito obrigada. E olha, a gente fez esse convite para conversar contigo um pouquinho, entender um pouco mais da sua trajetória, né, política, dos seus projetos também, do que a gente vem fazendo ao longo dessa gestão. E a sua primeira gestão, né, vereadora? Foi a vereadora mais votada. Como que foi essa questão? Conta para nós. Então, acho que não surpreendeu só a mim, mas a todo mundo. Eu nunca tive nenhum envolvimento político propriamente dito, mas eu tinha sempre um propósito muito forte, né, de melhorar a realidade da causa animal em Lages. Isso me movia há muitos anos. Então, eu digo que a eleição ela foi uma consequência. Né? Numa fala do governador, em um dos discursos dele, eu ouvi ele dizendo que a eleição é uma colheita. Então eu já vinha plantando há muitos anos, com muitas pessoas envolvidas, muitos voluntários. Todo o trabalho que a gente construiu, né, através de um projeto, que levava o bem-estar animal aqui para nossa cidade, teve muitas pessoas que abraçaram ele e que também acabaram abraçando a causa da eleição. E foi por isso que o resultado veio, né? A gente trabalhou em conjunto e seguimos trabalhando juntos. Porque a nossa pauta não é uma pauta fácil, né, Júlia? Nós temos uma bagagem bem grande, né, temos muitos problemas para resolver. Eu sempre digo que não existe solução rápida, não existe solução fácil para a causa animal. É um trabalho que precisa ser construído a muitas mãos. E hoje a gente tem uma parceria grande com o Poder Executivo, né, e aqui o Legislativo, a própria sociedade civil, né, nós conseguimos a criação da Frente Parlamentar aqui na Câmara de Vereadores em prol do bem-estar animal, que pretende reunir, então, várias frentes, né, nós tivemos a primeira edição no ano passado, as primeiras reuniões, e esse ano a gente pretende retomar todo o vapor para que a gente realmente, através dela, consiga fazer diferenças significativas aqui na nossa cidade. Uhum. E essa frente parlamentar da causa animal, ela tem alguns projetos, né, vereadora? Quais são eles, pra En gente dar uma citada? então, na verdade, a frente parlamentar, Júlia, ela é um ambiente de discussão, né, ela existe para quê? Para a gente discutir política pública, né, o que vai de fato resolver. Para isso a gente reúne sociedade civil, né, temos aqui professores da universidade que vêm até nós, protetores que vivem a causa animal dia após dia, né, que enfrentam as maiores dificuldades. Nós temos responsáveis pelo poder executivo, conseguimos a criação da coordenação de bem-estar animal através do município, que foi um grande passo para Lages, porque até então nós nunca tivemos um órgão que defendesse a Uhum. causa animal. E nós tivemos agora para 2026 aprovada a dotação orçamentária própria. Então é motivo de muito orgulho para nós, porque é um órgão que hoje funciona com servidores com propósito, que trabalham lá, que gostam dos animais, né? As pessoas relatam para nós no nosso gabinete que foram bem atendidas, que o serviço deu certo. É claro que eles não têm como atender todas as pessoas imediatamente. Tu imagina o fluxo, né, de mensagens, de castrações, de atendimento que esse órgão recebe. Mas ainda assim, a grande maioria dos feedbacks que nós recebemos são positivos, de pessoas que procuraram e que deu certo. Então é uma satisfação muito grande, porque a gente sabe, né, que esse trabalho começou e veio de algum lugar, né, e teve uma intervenção forte nossa desde o princípio. Certo. E você também sempre esteve muito envolvida na causa animal, antes mesmo de estar envolvida com política, né, vereadora? A gente Muito chegou antes. aqui com tem até a canequinha, né, de alguns dos seus pets. Quem que tá aí na caneca? Aqui é a Marilyn e a Bela, essas são as minhas cachorrinhas. A Bela foi resgatada do acesso norte da cidade. Encontrei ela grávida, com uma surpresinha, né, 8 Uhum. filhotes, então Nossa, uma surpresinha bem grande, bem né? grande, já faz 10 anos que ela tá comigo. E a Marilyn eu ganhei ela de presente também há muitos anos, ela vai fazer 14 anos esse ano, são 2 idosas, e eu tenho mais 3, o Dom, a Sky e o Black. Ambos, um deles era do meu marido, que ele também coincidentemente ganhou o cachorrinho, e outros 2 resgatados, Uhum. encontrados um na BR e o outro meu marido é de Floripa, ele adotou lá na Dibeia, em Florianópolis. Então a Dibeia existe lá, né, Diretoria de Bem-Estar Animal, e hoje em Lages nós temos a Cobeia, que é a Coordenação de Bem-Estar Animal. E como que foi esse seu envolvimento, assim, trazer a causa animal para a política lagiana, né? Você conseguir conciliar essas 2 frentes? Na verdade, esse foi o principal motivo para eu entrar na política, Júlia. Como eu tinha um projeto desde 2016 que iniciou instalando casinhas para os animais de rua e de forma muito despretensiosa. A única coisa que eu queria era melhorar a qualidade de vida dos animais que viviam nas ruas, porque eu tinha plena consciência que nós não tínhamos como tirar todos das ruas. Uhum. Então foi ali que tudo começou. Então, pessoas envolvidas conosco em feiras de adoção, em movimentos de pedágio solidário, pessoas abrindo as portas das suas casas para fazer lares temporários.
Então eu vi que existiam muitas pessoas que gostavam e que estavam dispostas, sabe, a fazer a diferença. Então nós nos reunimos, né, viramos um grande grupo. E aí o que que aconteceu? Com o passar dos anos, eu fui percebendo que nós ajudávamos 100 animais em um ano. E no ano seguinte, nós tínhamos mais do que 100 animais para ajudar novamente. Né, você castra uma cachorra e de repente uma cadela dá cria lá com 10 Uhum. filhotes, daí parece que o teu trabalho foi em vão. Então, o que me trouxe à política foi a sensação de estar sempre enxugando gelo através do serviço voluntário, que é extremamente necessário, né? Sem ele, nós estaríamos numa situação muito pior. Mas, com a criação de políticas públicas, eu acredito que a gente tem tudo para melhorar o cenário que a gente vive hoje. Então, quando eu te falo que é motivo de muito orgulho nós termos hoje um órgão de bem-estar animal, foi porque foi um grande passo. Nós temos 258 anos de uma cidade que até então não olhava para a causa animal, onde bicho era bicho. Ah, é causa animal. Ah, vamos comprar um castramóvel. E eu não tô desdenhando de modo algum do Uhum. castramóvel, mas em muitos momentos eu sei que ele foi um ato político, sabe? Um ato para trazer votos. E essa nunca foi a minha intenção, sabe? A minha intenção era realmente que a gente melhorasse a qualidade de vida desses animais, que desse a eles dignidade. Animais se reproduzindo na rua. Quantas cadelas a gente vê, né? Ah, com um monte de cachorros atrás que podem provocar acidentes, que estão aí, querendo ou não, espalhando doenças. Então a causa animal ela é muito mais do que o amor pelos pets, é um caso de saúde pública. E pensando nisso, foi que eu decidi entrar pra política. Comecei a me debruçar, estudar outros lugares, né, como é que funcionava, visitei inclusive outras cidades para ver como é que eram os órgãos de bem-estar animal. Então, quando eu sentei com a prefeita e falei: "Prefeita, a gente precisa de um órgão específico", eu sabia do que eu estava falando. Eu sabia que as limitações eram muito grandes com os órgãos espalhados, porque nós tínhamos até então uma secretaria do meio ambiente, que ficava mais ou menos ali responsável pela pasta das castrações, e nós tínhamos o CCZ, que na verdade é era um centro de controle de zoonoses que fazia um abrigo temporário para esses animais, mas que não tinha uma efetividade propriamente dita, fazia o que dava, né, sem pontuar questões de conscientização, de intensificar a questão de fiscalização, né. O município nunca tinha promovido uma feira de adoção por sua conta, né, então em 2025 nós tivemos as primeiras feiras de adoção promovidas pela própria cidade, de animais que foram resgatados vítimas de maus tratos, que se reabilitaram lá na coordenação de bem-estar animal e estavam aptos para adoção. Então muita coisa mudou, né, foram mais de 2.300 alunos impactados na rede municipal, com cartilhas que nós conseguimos produzir em parceria com o município. A gente levou a ideia: "Prefeita, olha, é importante que a gente fale sobre isso, né, para as crianças, porque nós sabemos que a nossa cultura, infelizmente, ainda tem muita questão de: 'Ah, o animal está incomodando', extravia o animal", né, então, a gente precisa desconstruir isso. A gente precisa que a partir do momento em que o pai de família fala que vai fazer uma coisa dessas, a criança se levante e diga: "Pai, não, não Uhum. é assim, eu aprendi na escola, tá aqui a cartilha, né, eu preciso cuidar dos animais, eles não têm como se cuidar sozinhos". Então a gente vem fazendo essa construção, e é claro que eu sei que nós não vamos colher isso no ano que vem, mas a gente está plantando essas sementes para que há 10 anos, Júlia, nós tenhamos uma realidade diferente, uma diminuição considerável no número de abandonos e pessoas mais conscientes. Com certeza, porque são crianças que elas vão crescer, se tornar adultos, né, e são esses adultos que vão fazer adoções e que vão se responsabilizar por aquela vida que eles pegaram, né. Exatamente, e que não vão abandonar, Uhum. né, que não vão descartar o animal como se ele fosse uma coisa, né. Então ensinar o cuidado, essa questão da responsabilidade social para as crianças desde muito cedo, vai evitar muitos problemas. E aí eu posso trazer um caso da atualidade, o caso do cão-orelha. É reflexo de quê, né? Como é que essas crianças foram criadas? Por melhores que fossem as escolas onde estudaram, qual foi a consciência coletiva que foi passada para esses jovens, para que tivessem a coragem de fazer uma barbaridade dessas? E em grupo, se Uhum. você parar para pensar, né, alguém tomou a frente e os outros compactuaram com aquilo. De onde vêm essas crianças? Como é que foram os lares? Como é que foi a formação familiar? É impossível a gente não falar dessa questão, né, de onde eles vieram, não vieram do nada, né. Então quando uma criança levanta a mão para bater num cachorro, é responsabilidade do adulto sentar com essa criança, olhar, né, de igual para igual, se abaixar e falar com essa criança: "Tá errado, você não pode fazer isso", né, o animal, pode te morder, é perigoso, né, ele vai reagir à tua ação. Então, nós, enquanto adultos, precisamos passar essa questão do cuidado com os animais desde muito cedo, né, para que a gente não viva situações como essas. Eu digo que o cão-orelha, ele teve aí uma questão midiática muito forte, mas existem
infinitos orelhas espalhados por aí, vivendo situações muitas vezes até piores. Então a gente precisa bater nessa tecla da conscientização. Essa semana, em um evento, eu ouvi a prefeita falar uma coisa que para mim ressoou muito, que é a questão de que reformar uma rua ou pavimentar uma rua é muito mais fácil do que você mudar uma mentalidade. Uhum. Então, quando a gente trabalha mudança de mentalidade, isso leva tempo, isso leva paciência. A gente tem que ser muito persistente quando se fala sobre isso. Então, eu acredito muito no processo de conscientização. Acredito que quanto mais presentes nós pudermos estar nas escolas, melhores vão ser os resultados daqui a alguns anos. Com certeza, é tudo interligado, né, vereadora? É uma responsabilidade dos pais ali, né, dar esse direcionamento para seus filhos, mas também é responsabilidade de toda uma comunidade, né, dos poderes públicos, de darem todo esse suporte e até mesmo da questão de ser cobrado depois, né, que teve realmente uma pressão popular muito forte em relação a isso. Porque o cãozinho orelha ele foi torturado, né? Mas também existem muitos animais que eles talvez não sejam torturados de forma tão direta, mas que vivem em situações não, não cabíveis, sabe? Para bichinhos que às vezes ficam muito tempo sem comer, ou vivem presos, vivem amarrados. Então é realmente uma qualidade de vida para um ser vivo, né? Exatamente. E aí eu te trago uma situação que eu costumo falar muito com as pessoas, né, quando a gente fala na questão de fiscalização, de punição, né, que realmente as pessoas precisam estar, precisam ser responsabilizadas pelos atos delas, né, do que elas fazem. Mas a gente precisa ter uma sensibilidade também, porque quando a gente entra numa comunidade carente, e nós vivemos em um município que existem muitas famílias que ainda são muito carentes de tudo, o animal tá lá atrás da casa, acorrentado, muitas vezes magro. E aí você entra na casa dessa pessoa e você se depara com uma família que muitas vezes também não tem o que comer. Uhum. E aí esse animal passa fome, e para eles o animal passar fome é normal, porque eles também passam. Então a gente precisa realmente de um olhar sensível nessas situações, porque a gente precisa levar a conscientização para essas pessoas que muitas vezes estão ali de forma inconsciente vivendo aquela realidade, e é preciso um trabalho em grupo. Eu defendo muito isso, um trabalho em rede, onde a assistência social atue, onde a coordenação de bem-estar animal atue, que a gente consiga unir essas frentes, a Secretaria de Meio Ambiente, porque o ambiente propriamente dito, muitas vezes não está propício para o animal, mas também não está propício para a família. Então a gente precisa juntar essas pontas, né, para melhorar a vida dessa família ali como um todo. E aí eu não tô falando de assistencialismo, sabe? Eu tô falando de levar informação para as pessoas, de levar o mínimo de dignidade, né, para que essa pessoa possa mudar de vida. E aí a gente fala, abrange um pouquinho mais, né? A gente fala da economia do município, da oferta de trabalho, do quanto essas pessoas precisam ser capacitadas, né, para poderem estar inseridas no mercado de trabalho. E aí, quando eu falo em rede, a gente fala da Secretaria da Mulher, né? Quantas mulheres a gente sabe que vivem, às vezes, em situação de violência doméstica dentro de casa e que não conseguem sair de casa, por quê? Porque não tem condições financeiras. Então, a capacitação, hoje os serviços que a Secretaria da Mulher oferece também conversa muito com relação a isso. E aí é que você entende que a causa animal, ela é só uma ponta de um problema social muito maior. É um resultado, né? Exatamente. Então a gente precisa trabalhar em rede, precisa trabalhar a questão da conscientização dia a dia, de forma consistente, para que a gente veja mudanças. E falando agora de abandono, vereadora, como que tá essa questão, política ao redor do abandono dos animais? Então, a gente tem feito algumas reuniões, né, com o executivo, porque nós precisamos hoje de instalações de câmeras em locais que são ponto de abandono na cidade. E aí algumas pessoas podem dizer, né, ai, vereadora, mas aí vocês vão instalar as câmeras, vão abandonar os animais em outros lugares. Mas o que que vai acontecer? Vai conseguir inibir um pouco desse tipo de ação a partir do momento que você identificar a placa desse carro, que você chegar a essa pessoa e que essa pessoa sofrer uma penalidade. Não tem como fugir disso. Porque quando eu te falo ali da questão social, da carência das pessoas, é uma situação. Mas nós vivemos muitas situações diferentes dessa, de pessoas que têm consciência, que têm recursos financeiros e que por comodismo, né, ou acho que essa seria a melhor palavra, acabam abandonando caixas de animais, caixas de filhotes. Por quê? Porque não castraram os seus animais. Então a gente precisa trabalhar, Julia, a questão da responsabilidade dos próprios tutores.
E existe essa castração gratuita, né? Existe. Hoje o município oferece a castração gratuita, né? Tem um horário determinado, o cidadão entra em contato com a Colmeia, deixa o seu nome e telefone, eles entram em contato e olha, essa fila não está demorada. Eu sei porque eu acompanho o trabalho deles ali praticamente semanalmente, né? Então eu sei como é que funciona. Tá muito rápido. Então a pessoa só precisa levar e buscar o animal. E dependendo da circunstância, quando o animal é de rua, muitas vezes eles mesmos acabam buscando e depois devolvendo esse animal na mesma localidade. É até importante a gente falar sobre isso, Júlia, porque é um tema que gera muita polêmica, que é uma política pública que se chama SED, captura, esteriliza e devolve. Isso já é usado em muitos municípios como controle populacional mesmo de animais de rua. E hoje essa prática é feita no Centro de Bem-Estar Animal. E muitas pessoas, né, não aceitam, não concordam, porque o animal vai voltar para a rua. Só que hoje o Centro de Bem-Estar Animal, ele não tem capacidade para mais de 80 animais. Quantos nós temos espalhados pelas ruas do município? Se nós não trabalharmos forte a questão da castração, cada vez os animais vão se replicar mais. Então não tem como fugir disso. Eu, como defensora da causa animal, gostaria que todos os animais tivessem uma família. É claro que para mim seria muito mais cômodo, né, pro meu coração seria mais confortável, né, que eu soubesse que cada um vai ser castrado e que vai estar em segurança. Mas essa não é a nossa realidade. E se você deixa esses animais nas ruas expostos sem a castração, num curto intervalo de tempo, nós vamos ter a multiplicação desses animais e, consequentemente, mais animais sofrendo. Então, não tem como escapar, a gente precisa trabalhar dessa forma. E eu tenho conversado muito sobre isso, inclusive com as protetoras, porque eu também não concordava, sabe, há anos atrás, mas estudando um pouquinho mais de política pública e vendo o que deu certo em outros municípios para diminuírem esses animais nas ruas, essa prática é inevitável. E aí, falando em questão de números, né, Júlia, a questão das castrações aumentaram em mais de 300% comparado a anos anteriores, só em 2025. E isso que assim, né, eles estavam organizando a casa. Então nós estamos confiantes agora que para 2026, 2027, esses números cresçam ainda mais e que os animais vão diminuindo. Né? Ontem ainda, desculpe, essa semana ainda eu tive com um pessoal de uma ONG e eles estão trazendo um projeto que vai conversar muito com o projeto nosso aqui do Legislativo, que o projeto deles se chama Impacto Animal, e o nosso, o que nós aprovamos aqui em abril do ano passado, que foi sancionado com a prefeita em julho, ele traz o selo Empresa Amiga dos Animais, que tem como objetivo que a iniciativa privada auxilie, né, na questão de castrações, de conscientização, de produção de material, enfim, são inúmeras possibilidades, desde doação de ração, onde essa frente esteja auxiliando o poder público. Então, essa ONG, né, que é composta ali de membros da sociedade civil, aproxima ainda mais esse projeto, né, traz essas empresas que num processo de fidelidade, né, que consta no nosso projeto, onde essa empresa tem que estar apoiando a causa animal durante 12 meses, e aí tem algumas regras ali delimitadas, ela ganha o selo Empresa Amiga dos Animais. Então, válido por 1 ano. O que vai trazer para a empresa? Essa questão realmente de responsabilidade social, né? O que a minha empresa faz de bem hoje para a sociedade? Eu digo, você tem inúmeras formas de ajudar. Você pode ajudar crianças, você pode ajudar idosos, você pode ajudar animais, desde que você ajude alguém, né? Esse é o mais importante. Então, acredito muito que a gente vai ver ainda, vamos ouvir falar bastante do selo Empresa Amiga dos Animais, de empresários, né, que vão fazer parte da causa também. Imagina, né, vereadora, enquanto a gente não se aproxima desse mundo ideal, né, onde todos os bichinhos, eles são bem tratados, eles têm um lar amoroso, a gente vai resolvendo como dá, né, da forma que fique, mais confortável até para os próprios bichinhos, né. E nessa questão de ser confortável, a gente entra muito no ponto dos cãezinhos comunitários, né. Então o município, ele também ajuda com as casinhas e a comunidade, ela fica responsável por aquele bichinho que fica naquela região, né. Ajuda com comida, com água. É muito importante que a gente fale sobre isso, Júlia, que hoje os animais comunitários são protegidos pela lei. E eu te digo porque chegam inúmeras mensagens das mais variadas formas no nosso gabinete. E algumas que chegaram recentemente, até mesmo antes do caso do cão-orelha, foram de moradores de um determinado bairro, que, né, obviamente não vou trazer aqui, mas dizendo que iriam dar um jeito nos cães comunitários. Então, assim, porque reviraram o lixo na frente da casa do fulano. Nós sabemos que hoje existe um calendário, né, do caminhão, do lixo. Então,
é que é importante, né, que a população também seja consciente, porque os animais não são, né. Então você colocar o lixo na frente da sua casa no dia em que o caminhão passa, não um dia antes, ainda mais com restos de comida, o que obviamente vai gerar esse transtorno com os animais. Então o que a gente pede é paciência com esses animais, eles não estão ali porque eles querem, por vontade própria, estão ali porque alguém os abandonou. E hoje nós temos uma rede muito forte na nossa comunidade que cuida desses animais comunitários, né. Nós temos animais comunitários, um exemplo é na rodoviária. Recentemente nós colocamos uma plaquinha, né, falando qual é a lei que protege o cão comunitário lá nesta casinha, justamente para evitar, né, que às vezes a pessoa está vindo de viagem, não conhece a conduta, não conhece os animais, né, mas para que esteja instruída que aqui em Lages a gente protege sim os animais comunitários. Então, precisa de uma união, né, do coletivo para proteger esses animais, para que casos como o do cão-orelha não se repitam. Como eu digo, eles não estão ali porque eles querem, estão ali justamente porque alguma pessoa em algum momento os abandonou. Então, essa lei do cão comunitário foi essencial nesse processo, porque deu direito para eles, né. Uhum. Então é importante esses esclarecimentos. E sempre lembrando que não se abandona um amigo, né. Eles, você citou um ponto muito importante, que eles não têm essa consciência e realmente, eles atravessam a rua com a inocência de uma criança, né, eles não pensam: "Ah, agora eu tenho que esperar o sinal ficar vermelho para eu conseguir passar", então é ter esse cuidado com os bichinhos, essa paciência, porque muitas vezes se eles reviram lixo é porque eles estão passando fome. Entende? Então é ter esse carinho de entender ali que é um ser vivo que está tentando sobreviver e que às Exatamente. vezes ele pode, reagir de uma maneira mais agressiva, quem sabe, mas ele está defendendo o território dele, então talvez ter Nós, esse né, enquanto seres cuidado. conscientes, é que Com precisamos certeza. entender e ter essa compreensão. Até em uma campanha que nós fizemos através do projeto Ajude um Animal de Rua, nós vendemos, na verdade, muitos adesivos escritos, né, "Cuidado, eu freio para animais". Uhum. Então espalhamos pela cidade, né, com o objetivo justamente de as pessoas, né, entenderem que, né, mantenha a distância, porque se um animal cruzar minha frente, provavelmente eu vou frear, né, e evita também acidentes. E aproveitando esse gancho, Júlia, nós falando, né, em campanha, nós iniciamos agora após o acontecido do cão-orelha uma campanha, para que as pessoas, né, batam no seu peito, eu digo assim, e se posicionem. Trouxe isso para a tribuna, inclusive nessa semana, falando, né, que sou catarinense, defendo os animais. Leva uma fotinho, inclusive, aqui do cão-orelha, né, e a Uhum. bandeira de Santa Catarina, porque isso traz realmente posicionamento, né. Quando muitas pessoas se levantam em prol de uma causa, a gente inibe pessoas que fariam mal para esta causa, vamos assim dizer, né. Então, temos convidado as pessoas a fazer parte desse movimento, né. Esse adesivo não tem custo, né, nós estamos distribuindo realmente ali no nosso gabinete, já entregamos para muitas pessoas, fizemos um movimento na rede social. Vou mostrar o Vamos adesivinho ali mostrar? então. Mostrar aqui para o pessoal. Hum. E foi muito bacana, porque nas redes sociais o pessoal começou a bater no peito de números locais, né. Hoje ainda eu li um comentário que dizia: "Sou capixaba e defendo os animais", daí Aham. outro: "Sou nordestina e defendo os animais", daí aqui da nossa própria região: "Sou de Blumenau, defendo os animais". Então a gente precisa falar sobre isso, né, não, eu digo, a orelha não pode ter morrido em vão, né, toda essa repercussão que nós estamos vivendo, eu digo, é obra de Deus aí, por quê? Porque a gente precisa conscientizar as pessoas, a gente precisa falar sobre o bem-estar animal, porque muitas vezes a pessoa que é agressiva com um animal que não faz mal pra ninguém, vai ser agressiva com uma criança, Uhum. né, às vezes é a pessoa que vai cometer a violência doméstica, então não dá pra passar em vão, não dá pra passar batido. E a gente precisa sim, bater nessa tecla. Todas as pessoas que estão vindo aqui no nosso gabinete, nós estamos pedindo, né, para elas gravarem junto conosco. Sou catarinense, defendo os animais, para que isso fique enraizado e para que a gente consiga adesivar aí, não só aqui em Lages, né, mas em toda Santa Catarina. E mostrar que não é um grupo de pessoas que define o estado, né, vereadora? Exatamente. E a gente estava falando de campanha também, tem a Abril Laranja, né, o mês de conscientização da causa animal, como é que funciona? Estamos nos preparando para este mês. Na verdade, essa lei do mês do bem-estar animal é do nosso amigo falecido, saudoso amigo Bruno Hartmann. Que era um cara que acreditava também muito na causa, né, nós trabalhamos em inúmeras frentes juntos, ele estava na época no legislativo e eu, né, do voluntariado, então a gente fez muitas ações juntos, e foi um legado que ele deixou. E esse ano, né, o ano passado nós não conseguimos fazer tudo que nós gostaríamos, mas este ano nós vamos fazer.
Então a ideia, Júlia, é estarmos na sinaleira falando sobre bem-estar animal, é nós estarmos nas escolas falando sobre isso, é movimentar feiras de adoção, movimentos nos próprios bairros, né, para que a gente leve essa questão da conscientização para as pessoas, né, o porquê que é importante, o porquê que a gente está falando sobre isso. E até, né, como eu digo, o caso do cão-orelha, né, acaba que respalda um pouco disso, porque as pessoas começaram a entender um pouco mais. Poxa, isso aí acontece. Não, talvez isso seja mais comum do que parece. Uhum. Instruir as pessoas, falar nos bairros que a castração gratuita está disponível, que o castramóvel está passando aí bairro a bairro para que as pessoas entendam qual é a importância da castração. Ainda existe uma resistência muito grande. Nós visitamos algumas casas onde eu ouvi das pessoas nos dizerem: olha, ai, o meu cachorro é macho, daí ele não vai prestar mais se a gente castrar. Então, assim, ainda existe uma ignorância muito grande ao redor desse assunto. Quando a gente leva os veterinários, né, para dentro da casa das pessoas, explicando, né, que você vai evitar doenças no futuro, que você vai evitar sofrimento, né, que esse animal acabe pegando a fêmea acabe pegando uma cria, ou que o macho acaba se envolvendo numa briga por conta, né, dessa disputa ali numa fêmea no cio, fica mais claro para as pessoas qual é a importância. Então, se a gente leva uma apostila, um material de apoio, a gente fala sobre vacinação. Hoje, Julia, nós temos um surto de doenças espalhadas na nossa cidade, 2 doenças virais, sinomose e parvovirose. Doenças quase sempre letais, para animais de rua que normalmente estão com a imunidade já abalada. Então, a vacina resolve, né? Se o animal estiver vacinado, ele não vai contrair uma doença como essa. Então, a gente precisa falar sobre isso, porque muitas pessoas não sabem, né? A vacina da raiva. A raiva até então estava erradicada. Não está mais. Nós tivemos um caso recente em Florianópolis, que é logo aqui, né? Então, a vacinação, ela é fundamental nesse processo. E a questão de adoção, né? A gente tem que bater nessa tecla de evitar comprar animais, né? Nós sabemos quantos canis clandestinos existem, né? Quantos animais são usados até a morte, né? Matrizes exploradas, né, pra dar cria os filhotinhos bonitinhos que a gente vê, ai, tão pequenininho, mas como é que é a mãe desse cachorrinho, né? Como é que foi a história, a trajetória para chegar ali, com tantos animais hoje precisando de um lar. Na coordenação de bem-estar animal, né, nós temos mais de 80 animais hoje lá esperando por uma família. Temos adulto, digo, para todos os gostos, né? Branco, preto, caramelo, adulto, filhote, porte pequeno, porte grande. Então, dar uma oportunidade para um animalzinho é dar realmente uma segunda chance. E eu sou suspeita a falar, né, mas os vira-latas, eles têm uma coisa diferente, Uhum. né. Eu amo também eu amo todos os animais, mas eles vêm com uma gratidão muito profunda pelas pessoas, né, que as adotam e são muito fiéis. Então eu aposto muito na castração, eu recomendo para as pessoas e que hoje nós temos a rede social, Julia, que nos ajuda muito nesse sentido. Então, às vezes, não posso ir lá ver os animais, mas tu entra na rede social da Coordenação de Bem-Estar Animal, uma outra conquista que nós tivemos, e você tem fotos de inúmeros bichinhos que estão por lá esperando por uma família. Então, tu não precisa nem ir até lá escolher, você escolhe na rede social e só vai buscar. Aham. E a gente falou ali que eu até comentei que não se abandona um amigo e também um amigo não se compra, né. E esses bichinhos que eles estão procurando, uma família, eles realmente, às vezes, vêm muito de maus tratos, ou eles foram abandonados, eles têm uma história triste e são bichinhos que geralmente são amorosos e que são muito carentes, né, vereadora? Isso mesmo, muito carentes. Temos vários cachorrinhos, assim, que tu vê no olhar deles, né, a necessidade de ter alguém, de Uhum. ter uma família. E não são só cachorros também, né, Júlia, é importante a gente falar para o Gatinhos pessoal que temos também. gatinhos também, disponíveis para adoção. Os gatos têm um giro maior em termos de adoção. Eu não sei explicar exatamente o porquê, mas a gente percebe, né, que saem mais gatos muitas vezes do que cachorros, talvez porque seja um animal um pouquinho mais independente. Menores também, quem É, e sabe. também que não demanda não que não demande atenção, mas o gato por si só tem um temperamento diferente, né. Se ele ficar lá no cantinho dele, tiver a comidinha dele, ele vem quando ele quer, né, e o cachorro não. Você chega em casa, ele tá na porta te Aham. esperando. Quem tem cachorro sabe do que eu tô falando. Mas é um amor muito grande. Então é exatamente o que você falou. Amor, um amigo não se compra, né, e a gente precisa reforçar esse tema, assim, diariamente. Ah, com certeza. E às vezes eu acredito que as pessoas não compram na maldade, né, Não. mas é realmente, essa conscientização de realmente pensar da onde vem esse bichinho, porque muitas vezes a gente pega ali um filhotinho e a gente vê que a mãezinha tá ali, e eles
ficam amarrados, né? Não é uma coisa legal, não é bacana. E chega a ser crime isso, vereadora? Existem canis legalizados, né, Juliana? A gente nunca pode generalizar. Existem, mas existem os clandestinos. E é desses que eu falo, é esses que me preocupam. Por quê? Porque são canis que muitas vezes não oferecem qualidade de vida para os animais. Né? Os animais estão lá, se reproduzem, e tem muito aquela questão de, ai, preciso de filhotinho pequeno. E aí acontece que você cruza a menor cadela com o menor cachorrinho e você vai fazendo modificações genéticas nocivas para a saúde deles. Aí são animais que crescem e que ali no 5º, 6º ano de vida começam a apresentar problemas renais, problemas no coração. Por quê? Porque foram feitas cruzas ilícitas que não tinha necessidade, né? E você foi fazendo essa mistura até que realmente você causa um dano na raça do animal. Então tem que tomar muito cuidado. Ai, é o menorzinho da ninhada. Ai, é o micro do micro, né? Mas a que custo esse animalzinho chegou ali em que condições? E como que a gente consegue identificar, saber quais são os canis que fazem isso de forma legal, de forma cuidadosa e dos clandestinos? Pesquisando, Júlia. Existem muitos registros. Hoje o Google nos abre essas portas. Então você tem que pesquisar a origem do canil, né? Como é que ele foi criado, há quantos anos existe, quem é o responsável. E visitar, obviamente, né? Antes de comprar um animal, você visita esse canil, né? Para você ver em que situação estão os animais. Ah, eu quero saber onde estão as matrizes, né? Como é que são os cuidados. Né? Mas é claro que você antes observa o registro para depois você visitar, né? Para você também não se colocar em risco, porque a gente não sabe, né? Até que ponto isso é perigoso ou não. Nós tivemos um caso recente em Lages, até nem vou citar aqui as ocupações em si, mas de um adestrador, né, que pegava os animais das pessoas, cobrava antecipadamente, ficava com esses animais enfim, de 1 a 6 meses, com um plano de adestramento, explicava isso para as pessoas. E os animais estavam em péssimas condições. E a gente só foi descobrir isso por conta de uma denúncia de uma moça que acabou deixando os cachorrinhos dela lá. E quando ela quis pegá-los de volta, simplesmente os animais não estavam com ele. Ah, porque fugiram, aconteceu. E por que você não comunicou? Ah, porque a gente estava ainda com esperança de encontrar. Para encurtar a história, um dos animais dela foi encontrado e o outro não foi encontrado até hoje. Possivelmente. E o que voltou para casa voltou em péssimas condições, né? Nitidamente em situação de maus tratos. Então, aonde eu deixo meu animal é responsabilidade minha, né? Como é que é a condição desse adestrador, né? Como é que é o espaço dele? É responsabilidade nossa também estar a par disso. E em uma situação que não estiver regularizado, denúncia. A gente precisa usar os canais de denúncia. Hoje no município, Juliana, nós temos a fiscalização, né, que trabalha ali em prol do bem-estar animal. Por muitos anos nós tivemos só um fiscal e agora eles estão ampliando o número de fiscais para causa animal. É um serviço que está evoluindo, ainda não está perfeito, né, como muitas coisas estão evoluindo no bem-estar animal. Mas os fiscais são muito bons e têm ido às ocorrências. Mas é necessário que as pessoas façam o boletim de ocorrência, porque é preciso de um documento oficial para que você chegue na casa das pessoas. Você não pode chegar lá de mãos abanando. Eu recebo mensagens no gabinete de pessoas dizendo: ai, vereadora, tem que ir lá em tal lugar porque eles estão maltratando os animais. Primeiro, né, que nós, enquanto legislativo, nós não temos poder de polícia, nós não temos poder judiciário. Essa tecla a gente tem que bater sempre. Qual é o papel do legislador? Né? Nós temos que fiscalizar, nós temos que elaborar as leis, trabalhar em prol de políticas públicas, atender a comunidade. Mas nós não podemos invadir a casa das pessoas, né? Não existe autoridade para isso. Então, por isso, existe um procedimento padrão, né? Fazer o boletim de ocorrência, encaminhá-lo para a coordenação de bem-estar animal, que eles vão estar verificando. E é o que eu sempre digo, muitas vezes não vai acontecer naquele mesmo momento que você fez a denúncia. O serviço tem uma fila que precisa ser seguida. Mas assim que essa fila for acontecendo, as verificações vão sendo feitas e que as pessoas não se omitam. Denunciem quando souberem que a pessoa espanca o cachorro, deixa o cachorro sem água, sem comida. É o nosso papel fazer a nossa responsabilidade enquanto cidadãos. Denunciar quando a gente vê que tem alguma coisa que não está correta. Com certeza. E a gente faz esse alerta aqui, mas é importante lembrar que realmente existem profissionais responsáveis, regularizados, mas é só realmente tomar esse cuidado com os que talvez não tenham
essa permissão, né, e talvez esteja ali na maldade, sempre tem, né, vereador? Então é sempre bom a gente ficar atentos a essas questões. E a gente estava falando dos bichinhos, vereadora, e a gente trouxe que é importante a gente ter essas informações e queria perguntar para você alguma delas, por exemplo, o castramóvel, como que a gente fica sabendo em que bairro que ele vai estar, quando que ele vai estar, onde que as pessoas têm essas informações? Hoje, o maior canal de comunicação é o próprio Instagram da Coordenação de Bem-Estar Animal. Por lá, eles têm notificado direto a questão da ação do castramóvel. E muitas vezes eles levam para a própria rádio, né? Então, a Rádio Clube, né, que é parceira, né, tá sempre divulgando as ações do município. Eu não vou poder te dizer se todas as rádios hoje estão notificando, mas seria importante que estivessem, né? Até fica essa sugestão, de repente, para a gente levar para eles. Mas o melhor canal de comunicação que se tem hoje para saber exatamente as datas são as redes sociais. Uhum. E a gente sabe que, existe o bom senso, né, por exemplo, não consegui castrar, minha cachorrinha deu cria, não tem condições de cuidar dos filhotes. O caminho certo seria: vou aqui divulgar, vou encaminhar para adoção, vou cuidar da família, mas a pessoa que não tem disponibilidade de fazer isso, para não acontecer o abandono, por exemplo, o que que ela pode fazer? Quem que ela pode procurar? Então, Júlia, hoje não existe nenhum local no município, nem através de ONG, nem através de protetoras, onde você vai simplesmente conseguir passar os animais adiante, que é Uhum. isso que eu digo, né? Muita gente quer simplesmente que suma do alcance dos olhos, independente de para onde vai ou o que é que vai acontecer. Então, a gente precisa muito que as pessoas tenham essa consciência, que trabalhem em prol da divulgação, né. A gente tem hoje um canal, que é o projeto Ajude um Animal de Rua, que nós temos quase 40.000 seguidores, todos orgânicos, que são pessoas que gostam da causa, que muitas vezes estão ali procurando o bichinho também para adotar, e nós auxiliamos também a Colmeia nesse sentido. Então a gente se ajuda, Na né, na divulgação. divulgação desses animais. Então, essas pessoas que estão aí com ninhadas, que precisam de ajuda, não podem se furtar de fotografar esses animais, né, de encaminhar para os órgãos competentes, né, tanto para eles quanto para nós, aqui enquanto projeto, a gente está sempre disponível, sabe, para auxiliar. Mas querer simplesmente levar para algum lugar, hoje esse lugar não existe, porque nós temos muitos lares temporários lotados, né, o pessoal que é responsável por ONG, então, nem se Uhum. fala. Então, hoje até existe uma previsão, Júlia, de um outro projeto que está para acontecer aqui em Lages, que se chama Reabilita Cão. Esse projeto vai ser uma parceria do executivo com o Presídio de Lages. Vou explicar um pouquinho para vocês, porque é um projeto muito bacana e que também vai dar vazão para alguns animais lá da Coordenação de Bem-Estar Animal, principalmente animais com dificuldade de socialização, aqueles que precisam ser ressocializados antes de voltar para a sociedade. E o que que acontece? Os presidiários muitas vezes também precisariam, né, desse suporte para voltar a viver em sociedade. E aí surgiu esse projeto. Quem idealizou foi uma moça chamada Bruna, lá de Itajaí, e lá onde aconteceu a primeira edição. O projeto já tem 5 anos e roda muito bem. Então, os presidiários têm cursos de banho e tosa, de adestramento, de manejo ali com os animais, né, que podem reintroduzi-los no mercado de trabalho quando saírem, né, quando cumprirem a sua pena. E, em contrapartida, os animais que vão para o reabilitacão, que é como se fosse um abrigo temporário, mas bem diferenciado, assim, ele tem espaços bem específicos para os animais, espaço de lazer, e os animais que vêm vítimas de maus tratos vão para lá, depois de passarem por um processo de triagem com o bem-estar animal do município. Já chegam lá castrados, mas aí vão ser adestrados, né, vão receber carinhos dos próprios presos ali. É claro que existe uma seleção, né, para que a pena que eles estão cumprindo não tenha nenhuma relação, né, com maus tratos de animais, enfim, com violência doméstica, né, são outros crimes normalmente. E aí a melhor notícia desse projeto é que esses presidiários que participam do Reabilitacão, quase que 100%, agora eu não vou precisar o percentual, mas é muito grande, não se tornam reincidentes. Então eles saem de lá e não cometem novos crimes para voltarem para lá, porque Hum. passaram pelo processo. Então, o contato com os animais é muito sadio para o ser humano e vice-versa. Então, esse projeto tem tudo para acontecer em Lages. A gente vem trabalhando isso já há quase. Foi desde o início do mandato e eu já conhecia o projeto antes, então já era um sonho antigo. E aí nós conhecemos pessoalmente. O Barroso, que é o diretor do presídio, esteve lá comigo. O projeto já está sendo desenvolvido, já está no papel e vai ajudar muito a questão do município também, para ter um segundo local onde esses animais possam ficar.
Mas é claro que isso, né, não é uma ideia para nenhuma pessoa pensar: "Ah, temos um lugar para levar os animais". Não, a sua responsabilidade continua existindo, os animais que procriaram por algum motivo, né, na sua residência são responsabilidade sua, né, você precisa providenciar a castração para que não aconteça de novo e encaminhar esses animaizinhos para um lugar seguro. Ah, com certeza. E voltando para o projeto, é legal porque um ajuda o outro, né? Os bichinhos acabam ajudando ali nessa questão. E os presidiários também fazem um bem para os bichinhos, dão atenção ali muitas vezes melhor do que eles ficarem num lugar, num canil fechado, sem ter contato com o ser humano. E eu também sou suspeita a falar, adoro animais, adoro os bichinhos realmente salvam, né? A gente tem aí tantos animais de suporte emocional, a gente vê que eles fazem as visitas aos hospitais e o quanto eles trazem alegria. E para a pessoa que quer ajudar, vereadora, voltando nessa questão das informações, quer ajudar, não sei como que eu posso fazer as doações? Procura as ONGs, ou se eu não puder fazer doação, como eu posso ajudar? Então, existem inúmeras formas hoje de as pessoas ajudarem. Como eu estava te falando, né, a questão das redes sociais. Às vezes a pessoa, não posso adotar, eu não tenho espaço. Mas a rede social hoje abre um leque muito grande. Então, se eu digo a pontinha da pontinha, você pode compartilhar as publicações das ONGs, dos projetos, até mesmo aqui do legislativo. A gente fala incansavelmente, né, sobre causa animal, sobre os benefícios, sobre os projetos. As informações têm que chegar mais longe. Agora, tem um animalzinho abandonado na sua rua. O que pode fazer por ele? Tá castrado? Não tá castrado? Eu não sei ver se tá castrado. Mas pede para alguém que saiba, porque se não estiver, a gente pode estreitar esse contato com o município e castrar esse animal, para que ele não fique em sofrimento ali na rua. Daqui a pouco, como eu te falei, entra no cio, se reúnem muitos cachorros atrás e acaba gerando um problema no trânsito, acaba gerando um animal machucado, os machos brigam entre si, então é um problema bem grande. Ah, beleza, providenciamos essa castração. Ah, mas eu tenho um tempo, né? Não tenho a disponibilidade de levar o cachorro, mas eu gostaria de ir nas escolas. Então, participar do processo de conscientização. O mês de abril vai ser a porta aberta para isso, para as pessoas estarem junto conosco falando sobre o bem-estar animal. Eu acredito que a gente vai conseguir fazer reuniões justamente para que a gente tenha bem elaborado que material a gente vai levar para essas crianças. E você pode sim, né, replicar esse projeto junto com a gente. Por quê? Porque a gente está plantando, né? Estamos plantando a sementinha ali no coração dessas crianças. E aconteceu até um fato recente, eu encontrei uma moça de mais ou menos uns 15 anos, esses dias no elevador, e ela disse que quando ela era criança eu fui na escola dela. Eu falei: "Meu Deus, agora eu me senti velha, né". "Não, mas eu tinha 8 anos, então não faz tanto tempo". Mas pra você ver como isso marca, né, eu fui justamente falar sobre a causa animal na época, na oportunidade. Então tem inúmeras formas de as pessoas ajudarem. Em algumas circunstâncias você pode deixar um potinho de água e de ração, né, na porta da sua casa. "Ah, mas na minha casa não dá", mas deixa na porta do comércio, né, sempre existem formas de fazer o bem. E se você não sabe por onde começar, eu digo: pode procurar o nosso gabinete. Porque ali a Hum. gente vai saber te dizer um caminho, né, e sempre um caminho, um bom caminho para que você consiga fazer a sua parte, né, quando a gente fala em bem-estar animal. E falando de ajuda, é bom lembrar, desses cuidados da água, da comida ali na frente, não passear com um bichinho com um sol muito forte, né, queima as patinhas. E não só do sol muito forte, mas também no frio intenso, a gente pode fazer as doações, né, e aí a gente entra no banco de ração. Então, como que funciona essas doações? Para quem vão essas doações? Como é que chega? Como é que a gente recebe? Então, Julia, isso é fundamental falar do banco de ração, porque ele vai ajudar muitas pessoas, né. Ele foi regulamentado recentemente no município, então é importante que a gente saliente isso para a população, que, né, quando o projeto sai aqui da casa, ele vai ainda passar pelo processo de regulamentação lá na prefeitura, né, não sai pronto daqui, né, existe aqui a gente elabora a lei e lá eles vão dizer como é que essa lei vai ser aplicada. Então, a coordenação de bem-estar animal hoje está à frente da questão do banco de ração. Empresas, né, CNPJs podem efetuar as doações, pessoa física também, e eles vão fazer a destinação conforme os cadastros que eles têm hoje lá, desde pessoas que estão no CAD único, que têm com necessidades especiais ali, que estão cadastradas, as protetoras cadastradas, que muitas vezes têm acima de 15 animais. Então eu penso, se eu tenho 5 e já é complicado, tu imagina protetores que têm 15, 20, 30 animais, né, então realmente precisam de ajuda. Hoje o município já dá esse suporte quando se fala em castração, mas o banco de ração é essa oportunidade, e foi regulamentado recentemente, então em breve essas doações vão estar sendo encaminhadas.
Com certeza, vereadora. E a senhora traz essa pauta da causa animal, mas a gente tem outros projetos, né, que a senhora também faz parte, mas só para a gente fechar essa nossa conversa, tem mais alguma coisa da causa animal que a gente não comentou e a senhora acredita que seja um tópico importante a ser citado? Eu acho que pra gente finalizar, Júlia, é importante que a gente leve essa questão dos abrigos temporários para os animais. Porque muitas vezes as pessoas veem um animal na rua e elas querem solicitar o recolhimento. Ah, porque o animal tá aqui na rua, ele não pode ficar aqui, né, ele pode ser atropelado, pode acontecer alguma coisa. Mas aí a gente precisa que essa pessoa pense um pouquinho mais longe. Para onde esse animal vai? Ok, ele vai para a coordenação de bem-estar animal, onde tem pessoas que gostam dos animais e vão cuidar deles. Porém, qual é o espaço que esse animal vai ficar? É um quadradinho, lá não é muito espaço, é um canil. Será que é justo que esse animal fique nesse abrigo por 2, 3, 4, 6 meses, um ano? Recentemente eu vi o caso de um animal, não aqui em Lages, mas que morreu em um abrigo, como a gente chama de abrigo temporário, porque a ideia é que seja passageira, né? A estadia do animal no abrigo. Mas ele morreu depois de 8 anos lá dentro. Que vida que esse animal teve? Sabe, então, eu não tô defendendo aqui que os animais têm que estar na rua. Pelo contrário, como eu disse, eu gostaria que todos tivessem uma família. Mas quando a gente fala em simplesmente tirar o animal dali e levar para algum lugar, a gente tem que pensar em que condições esse animal vai viver e por quanto tempo. Então isso tem que estar muito dentro da cabeça das pessoas. É justo viver uma vida inteira dentro de um canil? Por mais que às vezes você tenha um tempinho para correr num espaço livre ali, você vai voltar para esse canil. E você vai ficar ali. Então eu levo essa reflexão para as pessoas, né, que questionam muito, que querem que os animais desapareçam do dia para a noite. Ah, mas eu já ouvi de pessoas dizendo: "Isso não faz parte do meu negócio". Ah, isso não faz parte do negócio de ninguém. A gente tá falando de um problema social, que é problema de todo mundo, e todo mundo precisa fazer sua parte, né. Então, quando você pensar que simplesmente quer que ele desapareça dali, que tá incomodando ou que não deveria estar ali, pense para onde ele vai e como é que ele vai estar, né. E aí você faz a sua reflexão, a sua avaliação, porque acho que 80% de mensagens que a gente recebe relacionadas aos animais que estão nas ruas da cidade é falando sobre isso. "Ah, mas ele não devia estar aqui". Não devia mesmo, né, ele devia ter Uhum. uma família. Não tem porquê, porque alguém, em algum momento, o abandonou. Então a responsabilidade é nossa enquanto sociedade, e a gente precisa trabalhar para mudar isso, para mudar essa realidade. Com certeza. Então fica esse convite aí para o pessoal que quer realmente ter um amigo por perto, de conhecer os canis, de conhecer os bichinhos, realmente às vezes o melhor amigo tá ali esperando. Com E já certeza, vou me atravessar e dizer que o gabinete da vereadora também tá aberto de com a certeza. esclarecimento de dúvidas, né, vereadora? Com toda certeza, se você tem interesse em adotar um bichinho, eu digo: "Eu sou a pessoa certa, pode me procurar, porque a gente vai encontrar do jeito que você está procurando". Porque a gente precisa muito dessa consciência coletiva, Júlia, das pessoas adotando mais, abandonando menos, castrando mais, para que a gente realmente vá construindo essa realidade diferente. Não tem receita mágica, né, não existe o salvador da pátria, não existe super-herói. Eu digo, às vezes as pessoas me procuram achando que eu posso solucionar qualquer coisa, só que essa não é a nossa realidade. Tem muito trabalho envolvido, tem muita coisa pela frente, muita coisa já foi feita, mas tem muita coisa por fazer. Então que a gente possa seguir juntos fazendo. Eu conto com as pessoas para fazer um mandato participativo, que participem da nossa frente parlamentar, né, que tragam as suas ideias, porque tem uma frase que eu falo, inclusive, entreguei no final do ano pro pessoal que trabalha comigo nas xícaras, dizendo o seguinte, que se você quer ir mais rápido, vai sozinho. Agora se você quiser ir mais longe, você tem que ir acompanhado. Então é isso que eu defendo, né, e que a gente possa seguir juntos aí caminhando para um bem-estar animal muito melhor para nossa cidade. Com certeza, vereadora. Eu tô com medo de estourar nosso tempo, mas a gente consegue conversar um pouquinho mais sobre seus outros projetos de uma forma mais rapidinha, só para Uhum, não deixar de citar, que são com também projetos certeza. muito importantes. A gente sabe que a vereadora, ela traz essa bandeira animal, mas também existem outras causas que também demandam atenção e que a senhora faz parte, né? Por exemplo, a senhora hoje faz parte da mesa diretora como a segunda secretária, né, vereadora? Então, ali na sua primeira gestão como vereadora, já pegou esse cargo aí bem bacana na mesa diretora. Então é uma responsabilidade muito grande, Julia, porque a gente discute assuntos extra sessão, né, toma decisões ali em parceria com o presidente, e o presidente sempre muito solícito, né, sempre traz para nós de forma muito aberta, muito transparente, para que a gente saiba tudo que está acontecendo dentro da Câmara, desde a gestão de pessoas, a gestão financeira.
Eu acredito que estar na mesa faz a diferença, porque a gente realmente consegue entender de uma forma mais ampla como é que funciona a Câmara de Vereadores. Tá ótimo, vereadora. E além de fazer parte da mesa diretora, a gente sabe que como mulher a gente já nasce fazendo parte de uma causa, né, a gente já nasce fazendo parte de uma luta, de uma questão, e hoje você também faz parte agora de um órgão público que realmente trata diretamente sobre isso, que é a Procuradoria Especial da Mulher, né. Nessa legislatura, foram 3 mulheres, né, a senhora, a vereadora Elaine, que hoje é procuradora da mulher, e a vereadora Suzana, que hoje está como secretária, né. E hoje, então, você, vereadora Brununcini e vereadora Elaine. Elaine, fazem parte da Procuradoria Especial da Mulher. Queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso, explicasse a procuradoria para as pessoas. Então, a Procuradoria, ela é um órgão de suporte, né, para as mulheres do nosso município. E eu digo que não só, né, para questões de violência, que infelizmente é algo recorrente no nosso município, e é outro motivo, né, um outro órgão que a gente precisa bater incansavelmente, porque estamos falando de mentalidade e de conscientização, né, onde a gente precisa do respeito pelas mulheres, onde a questão de homem e mulher, eu digo que nós somos complementares, mas precisa haver respeito, né, precisa haver limites, e muitas vezes esses limites são extrapolados, né. Então a Procuradoria Especial da Mulher existe também para que a gente oriente essas mulheres, né, para que muitas vezes leve elas para caminhos diferentes, né. Hoje essa parceria com a Secretaria da Mulher, defendida pela secretária Suzana, que assumiu a pasta, inclusive, né, parabenizá-la, porque ela vem fazendo um grande trabalho, mas é empoderar essas mulheres realmente para que elas possam estar no mercado de trabalho, né, possam ter a oportunidade de mudar de vida e muitas vezes sair da situação que elas estão vivendo, às vezes dentro da própria casa. Então a procuradoria, ela está de portas abertas para a comunidade, né, se você tem algum problema, eu digo familiar, ou mesmo que você queira realmente, né, estar no mercado de trabalho, queira uma oportunidade, a procuradoria é um órgão que vai te ajudar de alguma forma, né. Talvez não exatamente como, a pessoa idealiza, mas aqui nós temos os caminhos, né, e a questão de mulheres na política, né, de termos uma causa muito maior para defender só pelo fato de termos nascido mulheres, né, e aí a gente envolve várias coisas, é algo que não pode passar em branco, sabe, que as pessoas também têm que, estar conscientes e divulgando, né. Eu digo que a questão da denúncia, marido e mulher ninguém mete a colher, né, tem muito disso, então a gente tem que meter a colher Precisa. sim, a gente precisa fazer a nossa parte, né, seja homem, seja mulher, ao saber de uma situação de violência, denunciar. Quantos casos de feminicídio nós vivenciamos aí no último ano? Não precisamos nem entrar em números, mas a realidade é cruel. Então a gente precisa fazer um trabalho muito amplo, a procuradoria tem que estar também nas escolas, conversando com as meninas. Já existe um trabalho, né, do teatro de bonecos ali, que leva essa questão, da violência de uma forma lúdica para Das dentro da escolas, escola, né. e que já trouxe muitos relatos, né, de crianças que vivem aquilo nas suas casas e que aí, depois do teatro, Se tiveram a viram. oportunidade de falar, né, se identificaram com os casos que estavam sendo relatados. Então é uma pauta que tem que ser batida dia após dia, tem que estar na rádio, tem que estar na rede social, as pessoas têm que estar conscientes, né, da gravidade do assunto, para não acontecer, né, de: "Ah, nossa, ninguém imagina jamais imaginei que isso poderia acontecer", mas nunca é do nada, né, sempre há sinais. Então a qualquer sinal de alerta, o meu pedido é que você denuncie. E o ponto eu vejo muito a Procuradoria da Mulher como um ponto de partida, né, então eu preciso disso, não sei por onde começar. E a Procuradoria da Mulher, ela faz esse encaminhamento, seja questão de denúncia para ver como que pode ajudar, o que está acontecendo, que tipo de violência é, e a partir de identificar o que está acontecendo, que caminho, né, que decisão, por onde ir a partir disso, né. Perfeito. Um órgão de direcionamento. Hoje nós temos a Rede Catarina, né, que faz um trabalho excelente através da Polícia Militar. Nós temos a rede de mulheres ali que também dão suporte para questões psicológicas. Então, assim, é preciso que a pessoa procure ajuda para que aí a gente faça esse encaminhamento.
Com certeza. E existe um projeto, eu não sei se ele é especificamente da Procuradoria Especial da Mulher, mas ele é muito ligado nessa questão do feminino, que a senhora teve muito envolvida, que é a questão das mães, né, de natimortos, que são separados da maternidade. Explica para nós, vereadora, como é que funciona. Esse foi um projeto que nasceu logo que eu engravidei, né, que publicizei, que enfim estava gestante. Algumas gestantes tiveram a coragem, né, mulheres que tinham sido gestantes, tiveram a coragem de vir até meu gabinete e expor a situação que elas haviam passado. Não foi só uma, mas levando que, por algum motivo, né, quando ganharam seus bebês na unidade de saúde, enfim, né, de cada uma, acabaram ficando junto com mulheres que tinham ganhado os bebês e que os bebês sobreviveram. Então, tu imagina a dor de uma mulher que acabou de perder o bebê, que o bebê morreu por algum motivo, né, estar ali no mesmo ambiente, ouvindo os choros dos outros bebês e estando sem o seu bebê. Então, quando isso chegou no meu gabinete, isso me deu um choque muito grande, porque eu jamais tinha pensado nisso. E aí, quando você está na situação, né, e hoje eu tenho a minha filha Vitória, né, que inclusive me acompanha aqui na Câmara, você consegue dimensionar o tamanho da dor dessas mulheres. Então foi por conta disso que a gente correu muito atrás desse projeto para conseguir viabilizá-lo, né. Ele foi sancionado no final de 2025 com a prefeita ali, quase vésperas de Natal, e esse ano, né, ele precisa entrar em vigor em todas as unidades de saúde do município, que agora é lei que a ala precisa ser separada, não é só quarto, tem que ser alas distintas. Por quê? Para que essas mulheres não fiquem no mesmo espaço ouvindo o choro dos bebês, e também o projeto traz suporte psicológico. Por quê? Porque muitas vezes a mulher não tem nem cabeça quando acontece uma coisa como essa. Então, além do suporte psicológico, a maternidade ou, enfim, a unidade de saúde tem que proporcionar para essa mãe ali, né, que perdeu o seu bebê, suporte com relação a questões de velório, de enterro, né, questões funerárias ali que muitas vezes a pessoa não vai ter, né, às vezes a família toda tá desestruturada num momento como esse. A perda de um bebê gera uma comoção muito grande. Então, ter esse suporte protegido pela lei, essa ala protegida pela lei, né, com toda certeza vai dar de mais dignidade para essas mães. E são detalhes, né, vereadora? A gente até comentou que é algo que a gente sabe que acontece, mas que a gente não presta atenção. Às vezes, não imagina o sofrimento daquela pessoa que perdeu o bebê e o que o seu bebê ali saudável, vivo, pode gerar na outra Na outra mãe. mulher, exatamente. Então é uma questão muito sensível, né, e talvez a pessoa realmente só consiga dimensionar vivendo uma situação dessas, mas é impossível você não ter empatia quando alguém te traz uma pauta como essa, né. E como eu estava grávida na época, reverberou ainda mais, eu falei: "Não, a gente tem que conseguir aprovar esse projeto". Então, graças a Deus deu certo, e esse ano a gente pretende fiscalizar as unidades de saúde para ver se realmente está acontecendo direitinho. E são todas as unidades de saúde, são as públicas, as particulares também entram nessa Sim, lei? tudo, privadas e públicas. Ai, que bacana. Tem mais algum projeto que a senhora gostaria de citar, que, teve muita relevância, alguns planos futuros, algo que talvez não teve, tanta visibilidade, que gostaria de trazer à luz agora? Então, para 2026 nós estamos muito otimistas, né, com algumas ações que vão ser realizadas via frente parlamentar, e também estamos muito otimistas com a criação do Conselho de Bem-Estar Animal, que vai acontecer aí através do executivo. Mas esse conselho vai ter fundo próprio, né, possivelmente vai ser gerido pela própria coordenação de bem-estar animal. Então vai ser mais uma frente que nós vamos ter, né, mais uma formação aí de pessoas em prol da causa animal e que não tem prazo de validade. Isso é o mais importante. Por quê? Porque pode ir e vir legislaturas e o conselho vai continuar existindo. Então estamos muito felizes, né, porque isso é mais uma do plantio, eu digo, né, mais uma plantinha que a gente está colocando aqui e que vai reverberar pelos próximos anos. O conselho é um ambiente de discussão, né, onde pode participar a iniciativa privada, o poder público vai estar ali firme, a sociedade civil trazendo as demandas e, o mais importante, captando recursos para investir na causa. Nós também temos uma reforma prevista no Centro de Bem-Estar Animal, que vai melhorar totalmente as condições, né, do espaço para esses animais, porque nós sabemos que no inverno é muito dramático
Em 2025, nós conseguimos a compra de 40 casinhas, porque nem todas as casinhas nem todos os animais tinham casinhas. Então, viabilizamos em parceria com o executivo, né, conversamos com eles, que nem todos os animais poderiam ficar abrigados, mesmo estando dentro dos canis, não era a estrutura adequada. Então, foram compradas essas casinhas, mas para este ano existe uma grande reforma prevista que vai permitir que os espaços fiquem mais. A temperatura, né, fique uma temperatura agradável ali durante o inverno, né? Então, toda a parte administrativa, de triagem, enfim, do atendimento dos animais como um todo, vai ter uma melhoria. Então, também estamos aguardando aí por esse novo passo, e eu sempre digo que nós estamos muito alinhados com o Poder Executivo, porque eu acho que é a forma mais rápida de que o serviço, que a gente realmente veja resultado, não digo a curto prazo, mas que as coisas andem. Então, é mais uma coisa que nós estamos bem otimistas para esse ano. E vem muita coisa boa pela frente. A gente já está debruçados em projetos aí, Júlia, para a gente tramitar na casa. É uma longa jornada, mas trabalhando firme, com uma equipe engajada e com um propósito bem definido, tenho certeza que a gente vai colher frutos. Com certeza, vereadora. E só para a gente finalizar esse assunto, as casinhas, elas podem ser solicitadas pelos moradores? Então, as casinhas até é importante trazer à luz para a população, elas não são fornecidas pelo município. Não, elas foram. Muitas casinhas nós instalamos através do projeto Ajude um Animal de Rua, que nasceu com essa iniciativa de melhorar a situação dos animais que viviam nas ruas, mas hoje é a própria sociedade civil que viabiliza essas casinhas. Então, tem um animal comunitário na minha rua. Muitas vezes os próprios moradores fazem uma vaquinha e compram essa casinha. Nós temos, inclusive, telefone de fornecedores, porque nós já compramos mais de 200, né? Então, que a gente pode, inclusive, passar para as pessoas, mas é uma iniciativa comunitária mesmo, tá? Porque é muito complicado, né? Se você acaba expandindo no sentido de o município fornecer, acaba que você não consegue suprir, né? Então, a gente realmente precisa que as pessoas façam a sua parte, que se reúnam. E é claro que o que a gente puder ajudar, nós ajudamos. Nós recebemos muitas doações. Às vezes, faleceu um cachorrinho, trazem para nós os potinhos, as roupinhas, enfim. E a gente destina para pessoas que precisam. Então, recebeu uma doação de casinha, daqui a pouco alguém pede uma casinha. Então, a gente faz esse encaminhamento. Acontece muito isso ali no nosso gabinete. Ótimo, vereadora. O nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, por ter vindo conversar com a gente, expor um pouquinho mais seus projetos. Desejo sucesso para 2026, que a nossa vereadora Mirim, né, esteja aí presente. Se Deus quiser, né, a nos Vitória, acompanhando. a filha da vereadora, tá com quantos meses agora, vereadora? 6,5. 6,5, então já começou cedo na vida política, né, a Vitória. Desde o terceiro mês, né? Aí, muito sucesso para vocês duas e deixar aberto, né, para a senhora se despedir também. Muito obrigada, Júlia, pela oportunidade, a todos os servidores aqui da TV Câmara, né, que fazem um trabalho sensacional no nosso dia a dia. Digo, sem eles, né, nada disso seria possível. Então, agradeço a todas as pessoas que nos acompanham, que têm feito desse mandato um mandato tão participativo, com tanto envolvimento popular, que a gente possa seguir juntos, caminhando para uma Lages melhor, não só para os animais, mas para as pessoas, né, que a gente leve dignidade para a vida das pessoas e que a gente consiga auxiliar a população como um todo. Mais uma vez, agradeço aqui pela participação e saibam que podem contar sempre comigo. Tá ótimo, muito obrigada. E a gente se despede de vocês também. O nosso podcast, ele é um podcast semanal, então vai estar sempre tendo conteúdos novos com outros vereadores, com pessoas da comunidade e também com assuntos que são de interesse de todos. Então a gente convida vocês para estarem sempre ligados nas nossas redes sociais também. E até semana que vem.